Quando você escuta 2015, provavelmente você lembra de algo assim. Dilma Rousseff se tornou a primeira mulher reeleita presidente do Brasil. Quero ser uma presidente muito melhor do que fui até agora. Os mercados reagiram mal à reeleição de Dilma Rousseff. As ações da Petrobras tiveram forte queda hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou no menor nível desde o mês de abril. Nós estamos aqui porque somos contra a mentira. Eu vim aqui pra mudar o meu país. 2015 foi uma das piores crises financeiras que o Brasil enfrentou nos últimos anos. Mas se eu te dissesse que o governo brasileiro está criando condições para uma nova crise, só que dessa vez com métodos diferentes e números ainda mais alarmantes. Meu compromisso é aumentar o salário mínimo sempre acima da inflação. Nós vamos fazer agora o crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada. Quem ganha até 5 mil reais por mês não pagará mais imposto de renda nesse país. Está um projeto quase pronto para a gente entregar gás de graça para 22 milhões de famílias nesse país. Em teoria, eles ajudam famílias carentes, Bolsa Família, Vale Gás, energia grátis, depois tentam melhorar a vida das pessoas. Qual o problema nisso? Bem, existe uma realidade muito mais sombria que poucas pessoas percebem. Em 12 estados brasileiros, o governo expandiu tantos programas que hoje temos mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Mas essa é só uma parte de uma história que tem um cenário muito maior. Em 2025, estamos vendo a maior fuga de dólares da nossa história acontecendo. E o próprio governo já admitiu que vai faltar dinheiro para pagar as contas em 2027. Mas por que você deve se importar com isso? Agora eles estão criando condições para um novo colapso econômico e essa bomba está prestes a explodir. Se você fizesse a mesma coisa com suas finanças pessoais, seria considerado irresponsável. Mas quando o governo faz, eles chamam de política social. Eu vou te mostrar uma série de dados que estranhamente, praticamente está sendo enterrado pela mídia tradicional. Por isso, lembra de se inscrever nesse canal, porque o que eu mostro aqui dificilmente você vai ver na televisão. Tudo começou quando eu me deparei com dados que simplesmente não faziam sentido. Pelo menos não faziam sentido se você acredita que o objetivo real é ajudar as pessoas. Em 12 estados brasileiros, quase metade do país, temos mais famílias recebendo Bolsa Família do que pessoas trabalhando com carteira assinada. Deixa eu repetir isso aqui bem devagar. Tem mais gente recebendo ajuda do governo do que aqueles que estão bancando o governo. É uma pirâmide invertida em escala nacional, mas enquanto eu processava esses números, outro lado me chamou a atenção. Só no primeiro trimestre de 2025, bilhões de dólares saíram do Brasil. O Brasil registra a maior fuga de dólares da série histórica agora em 2025. Para você ter ideia, essa é a maior fuga de capital da história do nosso país e ninguém tá falando nada. E aqui é onde a história fica mais sinistra. Você deve estar se perguntando, quem tá fugindo do Brasil? Para onde esses dólares estão indo? Meu amigo, exatamente as pessoas que deveriam estar sustentando esse sistema de programas sociais. Empresários, investidores, profissionais de alta renda, os grandes contribuintes de impostos estão tirando o dinheiro do país. É como se os passageiros que pagam as passagens de primeira classe estivessem abandonando o navio enquanto anunciam mais cabines gratuitas. E o mais absurdo de tudo isso é que o governo Lula vem batendo recorde de cobrança de impostos todos os meses, mas ainda assim a conta não fecha. E quando você junta todas essas informações, um padrão assustador aparece. E a parte mais preocupante dessa história ainda está por vir. Porque se você reparar direitinho, tudo isso que está acontecendo não é de fato para ajudar o povo. E sim, meus amigos, por necessidade política, e você vai entender o porquê. Vale Gás, energia grátis foram criados em um momento que o governo Lula está com a pior desaprovação desde o começo do seu mandato. Desaprovação do governo Lula chega a 57%. As pesquisas mostram que hoje Lula perderia para praticamente todo mundo no ano que vem. Agora você entendeu que não é apenas para ajudar pessoas, e sim para salvar na pesquisa de opinião. A razão pela qual estou fazendo esse vídeo é porque vi dados que mostram uma bomba relógio econômica prestes a explodir. Presta bastante atenção nisso que eu vou te apontar e vê se as contas vão fechar. Primeiro ponto, fuga de capitais em aceleração. Quando investidores e empresários começam a tirar dinheiro massivamente de um país, é sinal de que eles vêm
problemas graves no horizonte. Segundo ponto, inversão da base produtiva. 12 estados brasileiros têm mais pessoas recebendo Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. A apuração feita pelo UOL mostra que 12 das 27 unidades da federação têm um número maior de beneficiários do Bolsa Família do que de trabalhadores com carteira assinada. Isso significa que quase metade dos estados brasileiros temos mais gente dependendo do governo do que sustentando o próprio governo. Terceiro ponto, e talvez um dos mais importantes, mesmo batendo recorde de arrecadação, as contas estão cada vez piores. Mesmo o governo arrecadando mais impostos e qualquer governo na história, valores recordes que a gente nunca tinha visto antes, ainda assim o governo gasta mais do que arrecada. É como uma família que teve a maior renda da sua história, mas mesmo assim gastou muito mais do que ganhou. E o ponto final que amarra tudo que a gente está falando, o próprio governo Lula admitiu que um colapso econômico tá para acontecer. O governo brasileiro já admitiu que pode faltar dinheiro para despesas básicas em 2027. O governo Lula indicou que vai faltar verba no orçamento para cumprir o piso, o mínimo, para saúde e educação já em 2027. Quando o próprio governo reconhece que pode não conseguir pagar as contas, você sabe que a situação é muito grave. Mas agora vem a parte que provavelmente vai te deixar com raiva. Pelo menos eu fiquei puto. O governo Lula criou ou aumentou 24 novos impostos em 2 anos. 24! Um a cada 37 dias. O IOF subiu, o IPI subiu, voltou imposto sobre carro elétrico, criaram a famosa taxa das blusinhas, botaram o imposto de volta no diesel. E aí você tem aquela cabeça inocente, aquela cabeça de esquerdista que fala, não, mas se o governo tá captando muito imposto, a vida do pobre, os serviços públicos agora estão melhorando muito, certo? Completamente errado. Saúde, cortaram 4,5 bilhões. Educação, cortaram mais de 1 bilhão. Então pera um pouquinho, se não tá indo pra saúde, educação, segurança, pra onde é que tá indo tanto dinheiro já que o governo tá batendo recorde de impostos? É, meu amigo, se prepara pra você ficar bem indignado. Parece até loucura, mas esse dinheiro tá indo pro bolso de quem trabalha pro próprio governo. Enquanto você paga mais imposto e recebe menos serviço, olha só o que aconteceu. Servidores públicos ganharam aumento. O vale alimentação do governo dobrou. Judiciário e legislativo ganhou aumento também. No total, alguns servidores públicos tiveram 27% de aumento até 2026. Deixa eu traduzir isso aqui pra você. Você paga mais imposto no pão, mais imposto na gasolina, mais imposto na conta de luz. A saúde perde bilhões, a educação perde bilhões, a segurança perde bilhões, mas quem trabalha pro governo ganha um aumento. É como se você pagasse mais caro numa pizzaria, a pizza chegasse pior, mas o garçom ganha um aumento. E tem mais, meus amigos. Os aumentos pro governo são permanentes. Já os cortes na saúde e na educação, esses são temporários. Temporários, você acredita, sendo que a saúde brasileira tá sofrendo sempre. A educação nos piores rankings. A segurança, então, você não pode sair na rua sem ter medo de olhar pro lado. E quem entendeu tudo isso, tá saindo fora, porque tá vendo que no Brasil não compensa pagar cada vez mais imposto, porque você vai ter cada vez menos benefício, mas quem tá no governo vai estar viajando, vai estar relaxando e ganhando cada vez mais dinheiro. Que país é esse? Mas se os sinais do desastre são tão claros e preocupantes, por que ninguém tá fazendo nada? A resposta está em entender quem realmente se beneficia desse sistema. Políticos ganham votos no curto prazo. Vale Gás, energia grátis foram criados especificamente para conter quedas de popularidade. Não era sobre necessidade social, era estratégia eleitoral. Se você não entendeu ainda, uma parcela da população fica totalmente dependendo do governo. Você recebe o Bolsa Família, a sua luz é paga pelo governo, o seu Vale Gás é pago pelo governo. Ué, você vai votar em quem tá pagando tudo pra você ou quem tá falando que vai te botar pra trabalhar? Com 21 milhões de pessoas no Bolsa Família, você cria uma base eleitoral cativa. É um sistema onde todo mundo ganha no curto prazo, exceto quem paga a conta, que no caso é você que aqui tá me assistindo. E o pior de tudo é que para manter esse sistema funcionando, eles criaram uma narrativa poderosa. Você já deve ter escutado várias vezes que programas sociais são bondade pro povo, que o rico tem que pagar cada vez mais imposto, que o governo não tem que cortar gasto porque vai machucar a população mais pobre, o que não é verdade. Quando a gente fala de cortar gastos, é o gasto do Estado, é a elite pública que ganha muito dinheiro cortar na sua carne, em vez de cada vez mais aumentar imposto de quem trabalha, de quem empreende, de quem de fato faz a economia rodar. E aí você percebeu que enquanto o discurso é vamos taxar os ricos, vamos tirar dinheiro do 1%, a verdade é que os ricos pegam seu dinheiro, vazam do país. E quem que sobra para bancar tudo isso? A classe média e a população mais pobre, que nem sabe como proteger o
próprio dinheiro. E agora que você sabe de tudo isso, não adianta ficar revoltado. Vamos falar de quais são as soluções que a gente pode ter agora para resolver um problema que está na nossa porta. As soluções para o governo são matematicamente simples, mas politicamente impossíveis. Presta atenção no que o governo precisa fazer. Primeiro, parar de expandir programas sociais insustentáveis. Não é para parar de pagar Bolsa Família, mas é deixar claro para a pessoa que o Bolsa Família é um caminho para que ela encontre uma prosperidade. Não adianta a pessoa receber R$600